O escritor italiano Umberto Eco, falecido em fevereiro de 2016, se destacou no mundo literário a partir da obra O Nome da Rosa, que depois virou um filme de grande sucesso também. A trama dessa obra, que se passa numa abadia no final do século XIV, ou seja, no período medieval, ajuda muito a gente a entender os nuances desse período. A trama em si, ela retrata uma investigação do monge franciscano que busca solucionar o caso através de um pensamento mais racional. Uma série de mortes vão acontecendo e a princípio parece que o que leva a essas mortes é uma questão sobrenatural. O monge, através do seu conhecimento científico, ele vai buscando solucionar isso, o que mostra uma especificidade dessa fase do período medieval. Ou seja, quando a gente pensa no Enem, de que forma o Nome da Rosa pode te ajudar na prova, a gente tem que pensar que entender a transição que existe dentro do período medieval é fundamental para você conseguir matar uma questão. Essa transição trata de um período final em que você já não tem tanto essa questão da religiosidade predominando. Tanto é que dentro de uma igreja, dentro de uma abadia, você tem um monge franciscano se utilizando do conhecimento científico para justificar as mortes. Dito isso, a gente pode ver especificamente como isso pode aparecer numa questão do Enem. A trama se volta basicamente no trabalho da biblioteca de uma abadia italiana em 1327. Nesta, os monges copistas trabalhavam na transliteração dos livros gregos para a língua vernácula. Contudo, um desses livros guarda um grande mistério responsável pelas mortes que vem atormentando aquela abadia. O tal misterioso livro tinha em suas páginas um veneno mortal, impedindo de que muitos tivessem acesso a ele. Quem procedesse lendo o livro, com o hábito de passar as páginas e depois levar os dedos, a língua morreria envenenado. Esse mistério, contudo, foi desvendado por dois grandes sábios franciscanos. Estes tiveram a coragem de expulsar o suposto demônio que morava ali, descobrindo que naquela abadia existia a maior biblioteca da cristandade. Vamos para o comando da questão especificamente. O trecho acima, ao descrever a trama do best-seller O Nome da Rosa, do escritor italiano Umberto Eco, apresenta uma visão do período medieval marcada. Galera, presta bastante atenção. Quando a gente fala em Enem, a gente tem que utilizar o próprio texto para responder a questão. O Enem cobra isso. Então, a questão pede a visão do autor do texto. Ou seja, é nisso que vocês têm que se prender na hora de responder essa questão. Então, qual é essa visão apresentada por ele sobre o período medieval? Alternativa A, pela religiosidade extremada, sem espaços para questionamentos. Quando a gente opta por uma visão de religiosidade extremada, a gente não leva em consideração o que o texto diz, que o lado racional foi utilizado para desvendar um crime, ou seja, era um veneno na ponta dos livros, na verdade. Então essa alternativa não está correta. Olha B, pelo racionalismo científico característico da época. Você, com seus conhecimentos, você já poderia imaginar que o racionalismo científico não é um conhecimento da época, mas o Enem não quer, nesse caso, que você use o seu conhecimento, e sim o que o texto da questão está te dizendo. E nele também fica claro que o racionalismo científico não era hegemônico, ou seja, você está numa fase de transição para o racionalismo. Então, a B também não está certa. Olha C, pela ignorância dos monges com relação aos conhecimentos produzidos até então. A gente fala de monges copistas trabalhando em grandes bibliotecas dentro de igrejas, então a gente não pode falar na ignorância dos monges nesse contexto. D, pela valorização da produção literária no período. Essa alternativa pode te deixar em cima do muro um pouco pelo fato de falar em produção literária e citar no texto o tempo todo bibliotecas. Mas isso não é uma característica importante do período medieval, não é o destaque do texto. Olha pela dualidade entre religiosidade e racionalismo científico. É exatamente dessa transição que o livro do Umberto Eco e, mais importante, o trecho destacado acima cita essa transição de você ter uma explicação ao mesmo tempo religiosa, mas uma solução para o caso baseada no racionalismo científico. Portanto, o gabarito dessa questão é letra E.